Gente, Deus abençoe. Quantos nos visitam essa manhã? Só levanta a mão para a gente ver. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês estão na casa do Pai de vocês. Então pode ficar à vontade. Sobe no sofá, tá bom? Abre a geladeira. Você está à vontade para sentar à mesa com o Pai. Amém? Vamos orar. Hoje é um dia todo especial. Nós encerramos hoje todas as atividades do mês da família. Nós recebemos aqui pastores de fora, o Silmar Coelho nos abençoou muito. Isso, o Jump pode sair. Jump são os nossos juniores, o Daivan está aqui com a gente, mas retornem logo, tá bem? Recebemos o pastor Silmar Coelho, recebemos, quem esteve aqui com o pastor Ala, pastora Grace, na sexta-feira, levanta a mão, gente. Gente, eu ri demais, mas ele fala assim, de uma maneira muito engraçada, aquilo que a gente vive no dia a dia, e consegue traduzir o Evangelho de uma maneira, de fato, muito cheia de graça. Não é só tempo de rir, é tempo também da gente experimentar valores e princípios de Deus. E hoje eu vou falar, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite, a respeito da bênção geracional, a respeito de heranças espirituais, como a herança é capaz de colocar nas mãos de uma pessoa, de um filho de Deus, daquele que é teu filho, teu neto, teu bisneto, algo que Deus promete atingir até a 1000ª geração. Vamos orar. Pai querido, o nosso coração está entranhado de amores pelo Senhor. Hoje nós te dedicamos louvores junto com o coral, hoje nós te entregamos sacrifícios, ofertas, e dedicamos ao Senhor nossas vidas no altar, mas agora queremos demais, Senhor Deus, ouvir a Tua voz, e tudo aquilo que nós não ouvimos dentro de casa, ou que falhamos em receber, ou falhamos em dar, todas as falhas na paternidade, na maternidade, ou as falhas do próprio filho, porque todos nós somos filhos, Pai, nós retiramos hoje para receber o Evangelho mais puro, para receber a Tua palavra de promessa de bênção sobre nossas gerações, em nome de Jesus, amém. Bênçãos sobre as gerações. É assim que a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo de número 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo de Israel é um povo singular, e você vai notar que Israel sistematicamente é alvo de notícias e aparece na mídia como centro das atenções e centro das notícias. A gente recebe histórias de todo canto, mas nós nunca nos esquecemos de Israel. É o único povo que Deus diz: olha, esse povo aqui vai dar início a uma nação, e essa nação vai receber valores que serão transmitidos para todas as nações, e esses valores vão abençoar todas as famílias da terra. Quando eu pergunto para você, tem muita gente que se encontra com o Senhor em situações que estão absolutamente imprensados, tudo está errado, aí ele fala assim: agora eu vou buscar a Deus. Tem gente que vem buscar a Deus não porque tudo está errado, mas porque ele quer coisas. Eu quero prosperar, então ele busca a Deus para ser próspero, porque ele sabe que Deus é fonte de toda a prosperidade. 1 Coríntios capítulo 29, 1 Crônicas, perdão, capítulo 12, verso 29, fala sobre isso, sobre prosperidade. Tem gente que vem para buscar a paz, porque o seu coração vive em guerra contra ele, mas pouca gente vem buscar mesmo ao Senhor. Qual é a razão da gente buscar a Deus? É porque Deus, ele é a fonte.
Então tem muita gente que quer prosperar, que quer paz, que quer uma família, que quer vencer, mas não quer Deus. Você pode ficar rico sem Deus, querido? Pode. Você quer ficar rico? Você pode ficar sem Deus. Agora, você jamais vai ter paz, você jamais vai ter o teu coração calado diante daquele que é a fonte da alegria, ou seja, jamais vai viver em festa, se você não se encontrar com aquele que é a fonte de tudo isso. E para que isso aconteça, Deus estabelece algo chamado bênção. E aqui nesse texto de Gênesis capítulo 12, a palavra bênção, ela é repetida 7 vezes. Então é como se Deus colocasse uma estrutura de 7 colunas, para que tudo na tua história, todas as áreas da tua vida, fossem recompensadas pelo Senhor, e você tivesse uma colheita, para que todas as nações de terra falassem assim, de onde que vem isso? Como que eles conseguem? Por que todo mundo, tem gente que quer matar Hitler. Ele queria, no final das contas, levar todos os judeus de todas as nações para Madagascar. Mas ia ficar caro demais. Então, ele constrói os campos de trabalho forçados e depois os campos de extermínio. Uma nação que foi perseguida pelo faraó. O faraó diz assim, eu vou destruir essa nação. Eu vou matar os meninos. Eu vou estancar o crescimento daquele povo. A partir de agora, mata os meninos. Pensa num povo que sempre foi alvo da violência. Um povo no qual Deus estabeleceu para que todos nós, todas as famílias, fossem abençoadas. A história começa deixando o passado. O pastor Silmar Coelho pregou domingo passado assim, tem gente que só fica olhando no passado. Tem gente amargurada, ainda está amargurado com Fernando Collor de Mello. Porque ele prendeu a poupança há 40 anos atrás, 30, eu sei lá quanto tempo tem. E você ainda lembra desse passado, como se esse passado determinasse o que você é hoje. O passado, ele é uma ruptura. Você pode ter tido o pior dos passados. Você pode ter você mesmo, ter sido responsável pelas decisões horríveis que trouxeram você aonde você chegou. Você pode ter tido uma casa onde você nem teve pai, não teve mãe, você era órfão, ou você sofreu uma série de abusos, de violências, de abandonos. Só que o passado, ele precisa ficar no passado. Deixa a casa do teu pai. Larga a tua parentela. Larga o conforto. Larga aquilo que te sustenta, porque eu vou te sustentar algo novo. Quando você começa um casamento, você deixa pai e mãe. Por quê? O seu casamento não pode ser construído em cima de uma velha aliança. Você tem que começar uma aliança nova. Você não vai desonrar o teu pai e a tua mãe, você não vai esquecer o teu pai e a tua mãe. Existe bênção dobrada sobre as mãos do avô que ora pelo neto, mas você tem que entender que o passado, e se você não romper com o passado, você vai viver infeliz, você não vai ter futuro. Nós somos a soma de todos os nossos passados. Você é um acúmulo. A palavra geração significa, na Bíblia, empilhar. É como se fosse jogando experiência sobre experiência. Experiências boas, experiências tristes, experiências novas, experiências repetidas. E você vai empilhando, esse é você. E dependendo da maneira como você lida com o teu passado, você vai viver com medo ou vai avançar. Então Deus, Ele tem algo novo para Abraão. Fala assim, Abraão, deixa o teu passado. Por quê? Porque o nosso Deus tem para a gente o que? Um futuro. Ele vai dizer, eu bem sei que planos tenho a respeito de vós. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos. Deus tem planos? Gente, claro que tem. Que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Gente, aonde que Deus fala isso para Israel? No tempo bom? Não, no tempo da punição, no tempo do castigo, no tempo da maldição, no tempo da desgraça. Aqui o povo de Israel perdeu tudo. Tudo, eles perderam tudo. Porque se você tem muito, quando você perde tudo, você perde muito. Israel tinha muito, porque era uma nação favorecida por Deus. Mas eles começaram a achar que eles eram espertos demais, inteligentes demais, sábios demais, que eles produziam porque eles eram quem eram. E eles se esqueceram daquele que é a fonte de todas as coisas. Deus avisou eles em Deuteronômio capítulo 8, olha, quando você chegar na terra, você entrar em casas que você não construiu, colher de vinhas que você não plantou, você vai beber do vinho daquilo que não foi você que colheu, você vai comer do trigo, você vai comer da azeitona, e você não vai dizer assim, fui eu que conquistei, porque foi o Senhor que te trouxe para essa terra e te entregou tudo isso. Eu, ano passado, ministrando aqui em Bom Retiro, eu pedi para todo mundo ficar em pé e olhar para trás. Você lembra disso? Eu falei, fique em pé. E a igreja ficou em pé. Eu falei, agora se vire de costas. Lembra do teu passado. Lembra de onde você saiu. Lembra do dia que você teve fome. Lembra do dia que você teve perda. Lembra do dia que você teve medo. Lembra do dia que você estava fraco. Lembra do dia que você foi atacado. Fui eu que te alimentei. Fui eu que te sustentei. Fui eu que te dei. E fui eu que te trouxe para esse presente aqui. A gente olha para trás e a gente se esquece que Deus tem um plano para o futuro. Se você não entender que você tem que fazer algo novo com a história velha que te deram, você jamais vai transferir uma herança de bênção para quem está à frente de vocês. Então, se você foi maltratado, trate como você gostaria de ter sido tratado. Faça do jeito, faça da maneira como Deus. Mas desobedeceram, então obedeça a você. Deus tem um futuro que só vai se cumprir na sua vida com bênção. Se você deixar para trás o passado mal. Pastor, meu passado foi tão bom. Olha, eu vivi numa família ajustada. Eu aprendi do Senhor. É interessante como é que o conforto é capaz de destruir a gente. Vidas confortáveis, filhos satisfeitos, cheios, também poderão se perder quando eles não são treinados para os dias maus. É por isso que a bênção conta com o favor de Deus. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Presta atenção. Ontem estava um piquenique das famílias. Aí um dos irmãos da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, você acha que tem jeito para o Brasil? Você acha que Deus pode abençoar? Olha o que a gente está vivendo agora. Olha essa desgraça. Quero dizer algo para você. Deus não precisa de um lugar especial para te abençoar. Deus fez Israel prosperar no deserto. Eu tenho mais de, sei lá quantas pessoas já foram comigo para Israel aqui, se juntar todas as caravanas que a gente fez. Você sai do Egito. O Egito é o mesmo deserto de Israel. Você sai do sul e entra no norte. É o mesmo deserto. Da fronteira para trás, que é Egito, é deserto. Da fronteira para frente, que é Israel, também é deserto. Só que no Egito, o deserto não prospera. É impressionante. Da fronteira, quando você sai da fronteira, quando você passa pelo limite, quando você passa pela aduana, que pega o teu passaporte, e você começa a andar, aquele deserto é um jardim. Deus não precisa de nada para te fazer prosperar em qualquer lugar. Gente, Isaac
prosperou e colheu a 100 por um, num tempo em que não choveu. E você sabe muito bem que sem chuva, sem irrigação, a tua prosperidade no campo é zero. Deus fez José prosperar onde? Ele prosperou na casa de Jacó. Aí ele foi para dentro do buraco, ele foi ser escravo, ele prosperou como escravo. Ele foi ser prisioneiro, ele prosperou como prisioneiro. Ele foi para a casa de Potifar, prosperou na casa de Potifar. Ele foi para o palácio do faraó. Gente, ele prosperava independentemente do lugar. Então não tem a ver com aonde eu estou, mas tem a ver com quem eu estou. De ti, a bênção vai contar com o favor de Deus. Ele vai falar para Abraão: você vai ser como pó da tua descendência, vai ser como pó da terra. A tua descendência, Deus fez Sara prosperar com um filho dentro de um ventre seco. Você sabe muito bem do que eu estou falando, mulher. Gente, aquele ventre não tinha mais como prosperar. Você não está entendendo? Não importa para Deus aonde você está pisando. O que importa para Deus é a bênção dele te acompanhar. Nós cantamos uma canção que a bênção se derrame até 1000 gerações sobre tua vida, tua família. É disso que a gente está falando quando Deus diz assim: eu não me importo aonde você está, contanto que você ande comigo. A bênção recebe o prestígio, o reconhecimento. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Você pensa que você não tem fama espiritual? Todo mundo pode te desprezar, mas o mundo espiritual sabe exatamente como você é e quem você é. Tenho tratado aqui, querido, Deus não vê aparência. Deus, ele enxerga motivações do coração, não é sentimento. Olha, Samuel, você está olhando e você vê como os homens vê, mas Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. E ele está falando que Deus não está enxergando se você é bonzinho ou tem boas intenções, mas o que há de fato, de motivação dentro do seu coração. Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 2, diz que Deus, ele pega o espírito da gente, a alma da gente, se você quiser pensar assim, e pesa numa balança de precisão. Em Daniel capítulo 5, aparece a mão de Deus escrevendo numa parede, e diz assim, ó, em persa: Mené, Mené, Tekel, Persim. Deus contou os teus dias, te pesou numa balança e te encontrou em falta. Deus nos pesa, o mundo espiritual nos pesa. Mais do que isso, o mundo espiritual sabe a fama que nós temos. Deus, ele sabe a tua fama. Deus conhecia a fama do apóstolo Paulo quando ele estava no ventre da sua mãe. Gênesis capítulo 1, verso 15 e 16, ele fala: ele me escolheu no ventre da minha mãe para que eu fosse profeta entre as nações. Então existe uma escolha de Deus, e eu quero conhecer a mãe de Paulo, porque essa mulher colocou a mão sobre a barriga daquele bebê, que você não sabia que ele ia ser o apóstolo Paulo, e ali ele profetizou ministerialmente aquilo que e quem Paulo iria ser. Existe sim uma maneira de Deus trazer sobre a minha vida algo extravagante. A bênção é generosa e extravagante. Você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem. Todo mundo que anda com abençoado é abençoado. Sabe por que o teu filho come do melhor da terra? Não é por causa do teu filho, é por causa de você. E aquilo que o teu pai lançou sobre você, ele recebeu do teu avô. E aquilo que o teu avô passou para o teu pai, ele recebeu do teu bisavô. Diga assim: herança geracional. Diga isso. Bênção geracional. Nós vamos empurrando as gerações. Nós vamos... Ninguém aqui é perfeito. Você não vai ser perfeito nunca.
Mas a destruição que a gente viu, a fome que a gente sentiu, o medo que a gente experimentou, a gente vai filtrando para que não chegue nas gerações depois de nós. As tolices que nós cometemos, nós ensinamos aos nossos filhos, e os nossos filhos ensinam aos nossos netos. Para quê? Para que eles não experimentem a dor, o medo e o sofrimento, mas que eles escolham da bondade, para que eles escolham do amor, para que eles escolham da generosidade do Senhor. Existe aqui, abençoarei significa uma contribuição. Você pensa, tem gente que está perto de você, ele não é crente não, você é. E esse homem, essa mulher perto de você, esse vizinho, esse chefe, esse empregado, é alguém que faz o bem a você. Ele se alia com os seus sonhos. Ele é justo, ele é honesto com você. Sabe o que Deus está falando? Que além dele abençoar você, ele vai abençoar essa pessoa que é teu amigo. Olha como é que a bênção de Deus, ela se derrama. Ela transborda. A recompensa é transbordante. Mateus 10, quem recebe a vocês, recebe a mim. Quem me recebe, olha a geração, recebe aquele que me enviou. Quem recebe você, recebe Jesus. Agora, além disso, recebe o Pai. Ele continua, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, que não perderá a sua, diga, recompensa. Você lembra no filme de Faroeste, lembra disso? Lembra? Recompensa, vivo ou morto, não é isso? Não, eu vou pegar, quem viu Django, lembra do Django? Django livre, ele era o quê? Ele era um caçador de recompensa. Quero dizer para você, veio um diácono aqui e colocou um copo de água fria para mim, ó, vou beber. Minha garganta está seca. O diácono que colocou isso aqui não vai perder a sua recompensa. As pessoas que te socorrem na dificuldade, não importa que sejam crentes ou não, entenda que a bênção é extravagante, ela é transbordante e ela é generosa. Deus, Ele fala assim, eu vou abençoar os que te abençoarem. Agora, a bênção, é interessante que ela protege a gente de ameaças e revida. E amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Aqui a palavra maldição, não é a maldição no sentido de perseguição, de colocar numa prisão. Aqui é a palavra de desgraça que sai da boca, aquela palavra que projeta o mal contra você. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Você pensa que Deus deixa barato quem faz mal contra você? Acha? Você acha? Você acha que você vai fazer o mal contra a tua esposa, contra o teu marido, contra o teu filho? Você acha que Deus vai deixar barato? Acha mesmo? Gente, marido que trata mal a mulher, Deus nem ouve oração. O apóstolo Pedro diz assim, trate sua esposa como vaso mais frágil, para que a sua oração não fique interrompida. Há um bloqueio. O que está acontecendo aqui? São pessoas, eu vou citar aqui um livro, que eu gosto demais, que é o livro do profeta Naum. Se você nunca leu a Bíblia, você nem sabia que isso era um profeta, chamado de profeta menor, porque seu livro é pequenininho, não é que a mensagem é menor, não é que a mensagem é menos importante. Deus fala o seguinte para Naum, através da boca do profeta Naum, olha lá, avisa para a Síria é o que hoje é a próprio país Síria e também um pedação do Iraque. Eu não vou deixar barato. É isso que Deus está falando. A Síria vem aqui, entrou, estuprou as mulheres, roubou os tesouros, castigou Israel. Presta atenção. Não vai ficar barato. Você está pensando que as pessoas mexem com a gente e fica por isso mesmo? Está pensando que Deus fica de braço cruzado? Está lá o apóstolo Paulo, torturando, jogando na cadeia, perseguindo, apedrejando Estevão.
E você acha que Deus não está vendo o que estão fazendo com o apóstolo Paulo? Deus aparece no caminho de Damasco para Paulo. Jesus aparece, deixa logo ele cego. Deixa logo ele cego. Estão fazendo mal e injustiçando você? Deus não deixa barato. O livro de Obadias, é um outro livro pequeno, fala assim, ó. Eu não vou me esquecer. Ele está falando para crente. O livro de Obadias fala para o irmão de Israel. Chama Esaú ele. É a geração dos edomitas. Quando você vê edomita, Edom significa vermelho. É a mesma raiz do nome Adão. Adão significa isso, vermelho, aquele que sai do barro. Barro vermelho, pronto, Adão. Os edomitas, eles, quando Israel estava sendo julgado por Deus pelo seu pecado, o que eles fizeram? Ficaram rindo. Ah lá, bem feito. Bem feito que teu casamento acabou. Bem feito que tu foi mandado embora. Bem feito que tua vida está destruída. Bem feito que você está falido. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Ele fala assim, ai de você, que sorriu e bateu palma, enquanto o teu irmão estava sendo tratado por mim. Mais do que isso, é como aquele filho que o pai está usando a varada e ele está ali sendo corrigido. Aí o outro filho fala assim, bate mais, está aqui a chinela havaiana, dá de chinelo também, está aqui o cinto de couro, bate. Gente, olha para mim, amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Isso significa que Deus, ele é justo, ele tem um peso na mão que não mata ninguém. Significa que quando você recebe colaboração de alguém que quer te destruir, ó, o que é dele está guardado. Você entendeu isso? Amaldiçoarei os que te... Deus revida, gente. Deus revida. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Ele vai vir assim, peitando você. Vou te destruir, vou te massacrar, vou te atropelar. Eu vou passar um rolo compressor em cima de você. Querido, pode deixar quieto. Deus é o teu vingador. É por isso que Romanos capítulo 12 diz assim, se teu inimigo tiver fome, dê para ele de beber, de comer. Tiver sede, dê para ele de beber. Não vos vingueis a vós mesmos. Eu sou o vingador. Está falando mal? Deixa eu falar mal. Fique em silêncio. Ele está pegando um defeito teu e complexando você. Sabe gente complexada? O que é o complexo? É quando aquele teu defeito começa a ficar tão evidente que você fica com vergonha dele. Deus está falando assim, ó, pode deixar que eu vou resolver. Ele vai vir por um caminho, ele vai fugir por 7 caminhos. A bênção familiar, gente, se estende por gerações. Por meio de vocês, serão benditas todas as famílias da terra. Bota a mão assim, bota a mão assim, por meio de mim, diga assim. As gerações que vêm depois de mim serão benditas. Eu não tive uma casa boa, não tive um lar afetuoso. Eu não tive, tem coisas assim que me agrediram, que me feriram, que me machucaram, que me destruíram. Eu não fui treinado certo. Mamãe não me ensinou direito. Papai não conseguiu construir. Gente, deixa o teu passado para trás. Vai para uma terra nova. Constrói uma história nova. Constrói algo que nunca foi construído. Deixa o teu passado para trás. Vai para a terra que eu vou te mostrar. Agora, quando chegar naquela terra, que você pegar tudo isso que você está aprendendo, você vai entender que as famílias vão ser abençoadas por você. A descendência é privilegiada. Faço misericórdia
até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando Abraão coloca a mão sobre Isaac, o abençoa. Quando Isaac ora cego por Jacó e o abençoa. Gente, quando Jacó faz um negócio doido, em Gênesis 49, ele, em vez de abençoar o mais velho, você sabe que a mão direita é a destra da força. Quando a Bíblia fala sobre a unção, sobre a imposição de mãos dos pais sobre os filhos, dos pais, ele vai abençoar os netos, porque ele não conseguiu abençoar José. José foi vendido como escravo. Então Jacó ele troca as mãos e coloca a bênção sobre Manassés e sobre Efraim. O avô, vovô, quem é vovô aqui? Presta atenção. A sua bênção tem poder dobrado. Entenda isso. Efraim se torna o maior líder, maior do que Judá, do que Israel. Manassés é única tribo que tem 2 porções de terra em Israel. Ele fica com um drobo. Lembra que o filho mais velho, Manassés, era o caçula. Lembra que o filho mais velho leva a unção, a porção dobrada? Lembra disso? Dos benefícios, Manassés, quando ele troca a mão, Manassés recebe terras. Se você abrir o mapa de Israel, você vai ver que ele recebe terras além do Jordão e aquém do Jordão. É a única tribo que tem 2 partes de terra que são generosas. Pastor, mas eu sou mãe, e o meu marido não é crente, ou vice-versa. 1 Coríntios capítulo 7, diz assim: se você é casado com um não crente, não se aparte dele. Porque a mulher calada abençoa o marido e santifica os filhos. Não fica pensando que você está aí aleijada, porque você não tem a mão do teu esposo, ou não tem a mão da tua esposa sobre a cabeça do seu filho. Você está enganada. Porque o texto que o pastor Marcos leu com a gente aqui, em Samuel capítulo 1, conta a história de uma mãe chamada Ana, que sozinha falou assim: fui eu que pedi, não foi o Cana, não foi meu marido não, fui eu que pedi. Eu pedi esse filho ao Senhor. Não fique imaginando, gente, que existe algo que pode promover o bloqueio da bênção. Porque a bênção, ela vai sendo multiplicada de geração em geração. Na desobediência, a visitação do Senhor, claro que há. Porque eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me desprezam. Agora imagine se você não desprezar o Senhor. Imagina que você, que se converteu agora, pastor, me converti agora, no meio do caminho, o que eu faço? Aquilo que você está aplicando sobre a vida dos teus filhos, isso vai ter uma colheita de fartura. A experiência da bênção que foi acumulada sobre Abraão, que foi lançada sobre Isaac, que foi recolhida por Jacó, que foi trazida sobre as 12 tribos, são 12 filhos que ele tem. Gente, eu gosto de repetir isso. Existem 700 prêmios Nobel que foram distribuídos para os gênios. Nobel de Literatura, Nobel da Economia, Nobel da Paz, Nobel de Física, Nobel de Química. Dos 700 prêmios, 140 são de judeus. Judeus, gente, essa nação, esse povo, é 0,3% do planeta. Não é nada. Pensa um povo pequeno, se você juntar com o indiano, se você pegar o chinês, se você pegar os brasileiros, gente, que somos uma terra misturada, está mais do que judeu. Eles são 0,3% da terra. Eles vão pegar esse princípio da bênção familiar, eles vão lançar de geração em geração, de geração em geração. Você não vai ver um judeu que não abençoe seus filhos, você não vai ver um judeu avô que não abençoe seus netos, você não vai ver um judeu bisavô que não abençoe sua descendência, seus bisnetos. O país mais rico do mundo é os Estados Unidos da América. Isso é fato. 1/3 de todos os multimilionários americanos são judeus. 30% de todos os prêmios Nobel de Medicina são dos judeus.
Tudo se enxerga aí de avanço tecnológico, avanço de defesa militar. Esse Iron Dome, ou seja, o domo de ferro, o domo de bronze, o domo de ferro, perdão, que você vê aí, você vê Gaza lançando foguete, o Hamas, o Hezbollah, eles não chegam em Israel. Tecnologia de proteção e defesa. Gente, Deus abençoa com inteligência. Deus dá sabedoria e inteligência a quem pede. Esse povo tem uma vida privilegiada de algo simples, chamado bênção. A bênção familiar deixa o passado. A bênção familiar faz com que você não vai esquecer do teu passado. Você vai lembrar do que é bom, mas você não vai ser afetado por aquilo que te machucou. Número 2, a bênção conta com o favor de Deus. Deus vai soprar sobre você, Ele vai empurrar você, Ele vai ajudar você, Ele vai ajudar a construir caminhos, Ele vai abrir lugares. Meu Deus, teve uma porta. Deus abre portas. Você é prestigiado por Deus. O prestígio é quando a tua vizinhança fala assim: é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Eu gosto muito de Eliseu. Quando Eliseu passa, ele tem fama. Qual é a fama dele? É um homem de Deus. Eliseu é chamado de homem de Deus. Ele é chamado de profeta de Deus. Ele é chamado de discípulo de Cristo. O nome disso é prestígio. Por que tudo que ele faz nascer? Pastor, esse moço, ele nasceu virado para a lua. O nome disso sabe o que é, gente? Prestígio de Deus. Tem bênção aí. Existe generosidade da bênção. Pastor, como ele conseguiu construir isso? Como ele conseguiu construir essa empresa, essa família? Gente, por trás de um filho maravilhoso, ele diz: você viu o filho do fulano? Ele é assim, gente. O teu filho é o que você é. A tua filha é aquilo que você é. Isso deu trabalho. Isso exigiu esforço. Isso exigiu que houvesse dedicação para que o filho fosse esse homem que é prestigiado por Deus. A bênção do Senhor protege e revida. A bênção do Senhor não só te protege, mas ela faz com que teus inimigos fujam por 7 caminhos diferentes. A bênção de Deus conta com uma descendência privilegiada. Eu sou a primeira geração de convertidos na minha família. Eu oro pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus bisnetos, e eu tenho lançado assim flechas carregadas do óleo do Senhor sobre minha descendência. Eu tenho falado para Deus aquilo que Isaías diz, que jamais falte de homens e mulheres de Deus que sirvam ao Senhor no altar na minha descendência. Israel, ainda que não reconheça Jesus como Senhor, isso fica claro em Romanos, capítulo 9, 10 e 11, se você tiver tempinho hoje. Romanos 9 fala de Israel no passado, Romanos 10 fala de Israel hoje, com uma venda nos olhos. Jesus diz: olha, vocês não vão me ver mais, até que digam bendito que vem em nome do Senhor. Israel, Romanos 11, fala de Israel no futuro, no tempo da grande conversão, que vai ser a grande tribulação, quando eles romperem, né? Quando o sacrifício for interrompido no tempo, quando houver o desligamento com o anticristo. Mas isso é uma outra história, não se preocupe com isso. Israel está sempre Por quê? Porque existe uma, diga, bênção familiar. Diga, bênção geracional. Aquilo que você lança sobre teus filhos é aquilo que vai ficar. Descendência privilegiada conta com a bondade geracional. Eu abençoarei até a 1000ª geração daqueles que me amam.
esse mês de família se encerra com uma palavra que tem que ser praticada por você. Uma palavra que eu tenho praticado, uma palavra que eu recebi dos meus pastores, uma palavra que não pode ser retirada. Você está construindo com Deus aquilo que você mesmo quer colher. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós temos uma canção, Samuel, e eu quero fazer algo aqui. Hoje nós vamos encerrar um culto, não é antes não, estamos na hora. Eu quero pedir para todo papai, um dos papais, ou o papai ou a mamãe, só um, por favor, para que durante o louvor, desça no Ministério Infantil e traga o seu filho. Eu queria que todos os pais estivessem com os filhos aqui, para que a gente, eu e você, para que a gente orasse sobre a nossa descendência, para que a gente abençoasse. Pastor, eu não tenho filho, mas você é filho. Você um dia deveria ter sido abençoado e não foi. Então hoje nós vamos abençoar a sua vida. Não para algo, não por algo que vai acontecer depois de você, mas para algo que vai acontecer agora, hoje e a partir de hoje. Eu quero pedir também, por gentileza, que Rude, se você puder chamar o Jump aqui também e trazê-los, por favor. Enquanto isso, nós vamos cantar ao Senhor. Tenho orado para que Deus coloque uma canção nos lábios de vocês. Tá bom? Amém. Amém. Se você puder juntar a família, pai com filho, avô com neto, com neta, bisavô. Pastor, minha família não está aqui, então você vai colocar a sua mão sobre seu ventre. Deus prometeu a Abraão, sabe o quê? Eu vou dar dos teus ossos, é isso, da tua medula. Vocês querem descer para ficar com a família lá embaixo? Querem? Querem que subam? Está aqui já? Se você quiser subir para ficar com a mãe ou com o pai aqui, pode subir. Mas tem que ser rápido, gente. Rápido. Por favor. Nós construímos aqui uma oração. A gente pegou uma tesoura. A gente foi lá na Bíblia. Esse livro espiritual que promove bênçãos. E a gente fez cortes, pegando pedaços de bênção de gente que prosperou, gente que venceu, gente que foi perdoada, gente que começou de novo, gente que teve passados horríveis, mas teve futuros que foram benditos. Eu queria que durante esse tempo você abraçasse seu filho. Se ele é pequenininho, pega no colo. Se ele é grande, abaixa. Ou se ele é menorzinho, fica do tamanho dele. Fica aí, abraça sua família. Pastor, mas eu não tenho família. Eu sei disso. Eu também. Houve um tempo em que era só eu e Fabíola. Então eu abençoei o quê? O ventre dela. Eu tenho abençoado o ventre da minha bisnetinha, minha netinha, que é a Maria Vitória, do meu netinho, que é o Natan. Eu estou abençoando eles, porque eu estou ajuntando, empilhando a bênção do Senhor sobre minhas gerações. Você pode fazer isso? Você pode colocar para mim agora, por favor, a oração? Por favor, multimídia, está aqui. Esse povo aqui está na frente. Aí eu vou pedir para esse povo que está no último degrau aí, se você puder descer mais um, por favor. Isso, muito obrigado. Mas você pode acompanhar lá em cima também. Você pode colocar lá em cima? Isso, obrigado. Coloca a mão sobre a cabeça do seu filho, ou coloca a mão sobre o seu próprio coração, seu ventre. Vamos orar juntos. Eu queria que essa palavra saísse da sua boca, que você olhasse para o teu filho, para a tua filha, para o teu neto, para a tua neta e abençoasse. Vamos juntos, 1, 2, 3 e... Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu decido fazer uma aliança com o Senhor e declaro diante do mundo espiritual que eu entrego a minha vida aos teus cuidados. Confesso que o Senhor
é o meu único e suficiente Salvador, tomando posse das bênçãos que tu tens para minha vida e minha família. Eu declaro que os teus planos irão se cumprir na minha história e na minha geração. Eu libero palavras de bênçãos sobre os meus filhos e sobre toda a minha linhagem e gerações. Os meus filhos são herança do Senhor e são a minha recompensa. Eu os amo, pois são como flechas nas mãos do guerreiro e serão lançados para toda a boa obra que o Senhor tem preparado para cumprir através deles. Em nome de Jesus, eu os abençoo com a fartura de dias na terra que o Senhor meu Deus tem dado. Eles te servirão por todos os dias das suas vidas e sempre estarão na tua presença. Que o Senhor Jesus conceda do orvalho do céu e do melhor dos frutos da terra, com muito cereal e muito vinho. A minha descendência será abençoada na terra e gerará homens e mulheres íntegros e benditos de Deus, pois a tua bênção alcançará a minha linhagem e todas as minhas gerações. Eu libero a unção do Espírito Santo sobre a minha descendência e profetizo que brotarão como a relva nova e como salgueiros junto aos ribeiros de águas que dão seu fruto na estação correta. Meus filhos serão ensinados pelo Senhor quando estiverem assentados, deitados, em pé e no caminho. A paz de Cristo sempre estará em minhas gerações. Eles serão chamados filhos de Deus e o Senhor será o seu Pai. Meus filhos serão benditos ao entrarem e ao saírem, porque temerão ao Senhor e por isso sempre contarão com o cuidado e a proteção de Deus. A abundância, a fartura e a alegria dos céus nunca se apartarão da minha geração e da vida dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos e dos netos dos meus netos, que sempre entoarão louvores a ti, meu Jesus amado. Com a bênção do Senhor, comerão do fruto do seu trabalho, e os netos dos meus netos serão felizes, serão como brotos da oliveira ao redor da mesa, sendo abençoados por temerem ao Senhor. Meus olhos verão a bondade do Deus sobre a vida dos meus filhos, pois o Senhor os vocacionou e os chamou como profetas para nações. O Senhor meu Deus os guiará continuamente em lugares áridos e fortificará os seus ossos, e serão como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca cessarão. Meus filhos edificarão antigas ruínas e levantarão os fundamentos de geração em geração, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas. Eu abençoo meus filhos para que amem sempre o Senhor Jesus Cristo e nunca se apartem dos seus lábios a palavra de Deus, para que possam meditar nela todos os dias da sua vida, para serem bem-sucedidos em tudo que decidirem fazer, para que amem ao Senhor de todo o seu coração, sua força e seu entendimento. Em nome de Jesus, eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos espirituais, emocionais e físicas, e declaro que seus filhos, que toda a minha descendência, serão como plantas viçosas do jardim de Deus. Eles não viverão pelas circunstâncias, mas sempre serão movidos pela fé verdadeira em Cristo. Que o Senhor meu Deus continue derramando do seu Espírito sobre toda a minha descendência e meus filhos e netos. Meu filho, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Senhor meu Deus, a ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, agora e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Você pode dizer mais um amém? Você pode abraçar a sua casa, abraça sua família, abraça seus amigos, se você tiver sem a família.
Olha para mim agora um pouquinho. Essa é a bênção que sempre deve estar sobre sua vida. Não é algo que começa a ser promovido hoje, na vida da sua descendência, mas sobre sua própria vida. Essa oração que você fez, talvez tenha sido uma oração que seu pai nunca fez por você. Que sua mãe, sua avó, quem te cuidou. Talvez você seja filho da orfandade. Talvez você seja órfão. Deus, ele conversa com Davi e fala assim: quando você for recolhido aos teus pais, quando você morrer, eu vou adotar o teu filho. Salomão vai ser meu filho. A bênção que você tem sobre um filho que foi adotado, é a mesma bênção que eu e você temos diante do Senhor que nos adotou em Cristo. Não saia daqui sem a paternidade do Senhor. Não saia daqui sem a filiação. Você é filho de Deus. Eu vou pegar essa oração agora, eu vou recortar ela e vou colocar em todos os grupos da igreja, para que você repita. É a palavra de Deus que você está profetizando para sempre sobre sua descendência. Você nunca esqueça ela, até o ponto que isso esteja dentro dos teus ossos, da tua carne, assim. Sabe quando faz parte da musculatura? Para que você nunca perca isso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, porque vocês nos levam para mais perto de Deus. Vocês nos ensinam a adorar o Senhor. Esse coral que eu amo, Samuel Barbosa, que Deus pegue essa canção, ela seja cantada em todas as igrejas do Brasil e sejam traduzidas, para que todo mundo conheça a bondade do Senhor. Amém? Você pode levantar a sua mão? Levante sua mão. Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, tenha uma boa semana, continue semeando na sua família. Não desista de ser homem e mulher de Deus. Deus vai te recompensar, Deus vai te proteger, Deus vai revidar aqueles que te seguem, te perseguem. Deus vai ser generoso e abundante com você. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a todos. Uma boa semana. Fica com Deus.